15 milhões de dólares executando um único trade, um quarto escuro, usando chinelo e vestindo pijama. É isso mesmo que tu ouviu. Pode esquecer aquele estereótipo de trader engomadinho que trabalha embaixo do ar-condicionado no JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America ou outros grandes bancos. No vídeo de hoje eu vou te mostrar a jornada de Takashi Kotegawa, um trader que se encaixa na categoria dos bedroom traders. Ou seja, são aqueles traders, cara, introspectivos, com alergia aos holofotes e à fama. Essa classe de bedroom traders representa um grupo de pessoas que talvez tu se identifique, porque são traders que preferem viver do mercado no conforto, na privacidade do seu próprio quarto. Provavelmente do jeito que tu tá aí assistindo agora mesmo esse vídeo. Mas o Takashi não é qualquer bedroom trader. Na verdade, cara, ele foi considerado o deus do trade no Japão. A história, os segredos, as estratégias do Takashi, apesar de serem sigilosas, ainda pode ser encontrada em alguns blogs, textos e também alguns fóruns escondidos por aí na internet. E é justamente isso que eu vou te contar nesse vídeo. Como ele embolsou 15 milhões de dólares em um único trade. Como uma perda patrimonial de 130 milhões de dólares de outro trader inspirou o Takashi a se tornar o maior trader que o Japão já viu. Como funciona a estratégia do Takashi para lucrar em cenários tanto de alta quanto de baixa no mercado. Como ele embolsou outros 12 milhões de dólares após a crise imobiliária de 2008 e exatamente como funciona o setup desse investidor para te poder construir uma base similar aí no teu operacional dentro do teu quarto. Então faz o seguinte, cara, pega a tua pipoca, se ajeita na cadeira e já deixa o teu setup preparado. Takashi Kotegawa estava na universidade, sem nenhum grande sonho ou ambição, sem muita direção na vida. Até que um conteúdo como esse aqui ao qual tu está assistindo agora mudou sua vida para sempre. O conteúdo em questão era um documentário sobre o mercado financeiro. E o que Takashi entendeu era o tipo de vida que o trade poderia proporcionar para ele. Inicialmente, naquela mentalidade de garotão, né? A Porsche, a Ferrari, a mansão, o iate, mas algo muito mais profundo bateu forte no futuro trader. O que realmente fez a chama de dentro da sua alma flamejar foi a possibilidade de alcançar para sempre a sua liberdade. No documentário, o investidor que mais chamou a atenção de Takashi foi um americano chamado Victor Niederhofer. Esse cara simplesmente alcançou um retorno de 30% ao ano por 20 anos, o que significa transformar cada dólar investido em 190 dólares durante esse período. Ou, em outras palavras, é o suficiente para transformar pouco mais de 5 mil dólares em 1 milhão de dólares. Mas calma que fica ainda melhor. Após tanto sucesso, o Victor Niederhofer quebrou a própria empresa de investimentos por fazer duas jogadas catastróficas. Primeiro, ele apostou na recuperação da Tailândia em 1997. Só que a crise se agravou, se espalhou pelo continente, um episódio conhecido como a crise dos tigres asiáticos, e nessa brincadeira, Victor perdeu 50 milhões de dólares. Depois desse impacto, ele começou a negociar ativos americanos. Mas o mercado acionário dos Estados Unidos sofreu um grande crash em outubro de 97. E isso fez com que ele queimasse 70 milhões de dólares, deixando o investidor no negativo e levando a sua empresa à falência. Takashi Kotegawa ficou fascinado com a história, a adrenalina, as possibilidades, e a partir do nome de Victor Niederhofer, o nosso querido Takashi Kotegawa criou um pseudônimo chamado BNF. Isso porque, eu não sei se tu sabe, mas o som da letra V não existe no idioma japonês. Então o nome Victor Niederhofer foi adaptado para algo como Bikuta Niederhofer. E a partir disso, o alter ego do Takashi virou BNF. Takashi, o BNF, decidiu que viver do mercado era o seu novo sonho de vida. Só que só tinha um problema. BNF era um estudante universitário quebrado, sem economia, sem reservas de emergência e sem nenhum tipo de vantagem inicial. Ele não sabia nada sobre trade. E naquela época não existiam conteúdos bons de graça por aí na internet. A solução então do BNF foi encontrar empregos de meio período, ganhando pouco, mas o suficiente para custear o aluguel e também os seus miojos. E com o tempo livre desses empregos de meio período, o BNF estudava os assuntos da universidade, mas ainda arranjava uma brecha para analisar gráficos e estudar os padrões do mercado. Ele fez isso por 2 anos, construindo suas próprias teorias. Durante 1998 até os anos 2000, tudo o que ele fez foi trabalhar, estudar, economizar. Trabalhar, estudar, economizar. E assim sucessivamente, o que fez ele juntar 13.600 dólares.
Logo que o trader mergulhou no mercado, ele já tomou um banho de água fria quando viu quase todos os seus trades sendo massacrados durante a bolha da internet. Pois é, justamente quando ele começou a operar, o mercado entra em crise. Mas sabe o que diz, né? Toda crise esconde grandes oportunidades. Enquanto a economia de 2 anos do Takashi estava derretendo, ele percebeu que precisava agir rápido. E por incrível que pareça, a solução mais lógica que ele encontrou foi adotar um tipo de estratégia que para muitos traders, inclusive eu, só de falar já dá um arrepio na espinha, que é operar contra a tendência. E acredite, deu certo. BNF percebeu que o sentimento que orquestrava o mercado inteiro no momento do bear market era o medo. E foi justamente em cima desse sentimento que ele se beneficiou. Para ele, tudo consistia em contrariar a multidão, investindo nas ações que as pessoas estavam vendendo. Essa é a primeira lição de hoje, já anota aí. A genialidade por trás da estratégia contra a tendência utilizada pelo BNF não é o fato de que os investidores estão vendendo as ações. A genialidade está no fato de que os investidores estão vendendo excessivamente as suas ações. E só depois disso, depois desse exagero, o mercado costuma passar por uma breve alta. Na prática, os preços caem, depois sobem. As palavras do próprio BNF. Durante o bear market de 2001, eu olhava apenas para as ações que caíram 20% ou mais em relação à média de 25 períodos. Porém, só considerava de fato uma entrada quando aconteciam quedas superiores a 35. Esse era um patamar minimamente seguro para comprar. E o que eu esperava após entrar era uma alta rápida nos preços, um retorno à média, que era ali o momento que eu fechava o trade com lucro. A estratégia começou sim a render, mas não o suficiente. Porque, apesar de ter feito alguns trades certos, no somatório, Takashi ainda estava no prejuízo. E foi nesse momento, analisando por que ele estava perdendo mais do que ganhando, que o BNF descobriu a peça que faltava para bater o mercado através da estratégia que ele tinha contra a tendência, enriquecendo absurdamente no processo. BNF percebeu que cada setor tem seu próprio comportamento e a estratégia não poderia ser padronizada. Ela precisaria ser personalizada para cada setor do mercado. Anota isso, operações setorizadas. Esse é o tempero secreto da estratégia do BNF. As próprias palavras do investidor. As ações do setor de serviços costumam ter uma queda em relação à média de 25 períodos, algo entre 22% e 30%. Já as ações de tecnologia, pós-bolha da internet, atingiam um distanciamento entre 25% e 45%. Já as ações emergentes caíam entre 28% e 60%. Isso aqui é importante, pensa comigo. Se as ações de serviço caírem 30%, esse é um bom momento para comprar. Mas é um péssimo momento para comprar ações emergentes, porque 30% de queda para elas é pouco nesse setor, uma vez que as quedas costumavam chegar até 60%. Quando o BNF identificou esse padrão, ele virou um colecionador de ganhos. Era lucro atrás de lucro. E para te ajudar, eu mesmo fiz alguns testes e selecionei quais setores possuem maior volatilidade e quais possuem menor volatilidade. Chega aqui que eu vou te mostrar agora. Isso aqui vai te ajudar bastante e vai ficar bem fácil para te entender. Olha só, pegando aqui o índice imobiliário, nós temos aqui basicamente as construtoras dentro desse índice. Um índice mais volátil, 22%. Em resumo, significa que esse índice movimentou 22%. Grava essa informação. Agora, se eu pegar o índice elétrico, onde nós temos empresas bem mais sólidas, eu vou ter uma volatilidade menor, de 13%, quase metade. Loris, o que eu preciso com essa informação? Olha isso, cara. Aqui fica ainda mais claro. Pegando o Azul, uma empresa extremamente arriscada. Olha a volatilidade desse ativo, cara, 62%. Se eu pegar a Taesa, uma empresa muito mais sólida, eu vou ter uma volatilidade de 11%. O que isso significa? Que se a Azul cair 6%, ela vai estar caindo pouco mais de 10% em relação à sua volatilidade. Agora, para a Taesa cair os mesmos 6%, ela vai precisar cair mais de 50% da sua volatilidade. Ou seja, é muito mais fácil para a Azul cair 6% do que a Taesa. Logo, tu precisa dar pesos e medidas diferentes para esses dois ativos, já que tem volatilidades muito distintas. Importante que isso precisa considerar o contexto do mercado. Fechado? É só tu olhar a história do Takashi, uma prova disso. Em 2001, o bear market ficou ainda mais insano por conta de uma crise com as penny stocks, que são aquelas ações que custam centavos, e a gente vai falar ali no Lobo de Wall Street, sabe? Essas penny stocks passavam por um momento de queda e todo mundo começou a vender, abrindo um oceano de oportunidades para o Takashi. Se tu chutasse uma árvore, cairiam uma dúzia de ações com quedas de 20% ou mais. E foi aí que os instintos do BNF gritavam que alguma coisa estava errada.
Takashi pensou no seguinte: se o mercado inteiro está caindo, então quedas de 20 a 30% são o novo normal. A solução dele? Focar somente nos casos mais extremos. Ações que estavam sangrando, que estavam sendo massacradas. Só para te colocar em perspectiva, ele começou a operar só ações com quedas de 65% ou mais em relação à média de 25%. Importante isso. E sim, a maioria dessas ações tiveram repique em 1 ou 2 dias. Muitas subiram 50% e algumas delas chegaram até dobrar o valor em 2, 3 dias. Ao final de 2002, com 24 anos, ele alcançou a marca de $1 milhão de patrimônio pessoal. Ele finalmente estava vivendo do mercado, vivendo do trade, vivendo seu sonho. Mas o mundo virou de cabeça para cima, porque o mercado inteiro começou a prosperar e entrou em um bull market. E como tu já deve ter percebido, a estratégia do BNF só funcionava em bear markets. Ele precisava das quedas fortes, do sentimento do medo. Mas no bull market, todo mundo compra e segura. E não tinha como o Takashi fazer isso, porque a estratégia dele funcionava muito bem quando aplicada no curto prazo. Seria então o fim do trade para o BNF? Claro que não. O investidor descobriu uma forma de reinventar o seu método. Anota isso, cara, porque essa informação vale ouro. Takashi descobriu que grandes companhias costumam subir junto ao índice da Bolsa de Valores local, quando o mercado está forte. E dessas grandes companhias, nem todas sobem ao mesmo tempo. Existem empresas retardatárias, atrasadas, as mais lentas. E eram essas empresas, essas ações que ele comprava. Ele assistia às grandes empresas decolando e analisava qual delas estava atrasada. O investidor surfava sobre essas ações atrasadas e vendia com lucro depois de alguns dias ou até mesmo dentro de algumas semanas. O tempo entre os trades aumentou, não tem como negar. Mas ainda assim, fazendo apenas alguns poucos trades por mês, BNF continuou lucrando, e muito. E com esse método, paciência e a mesma precisão de uma águia ceifando um peixe no riacho, Takashi, nosso querido BNF, alcançou $10 milhões em 2004, com apenas 26 anos. Mas a maior jogada de Takashi se deu através das ações da J-Com Holdings. Cara, essa história é maravilhosa, escuta ela. Ela teve seu IPO nos mercados emergentes. Foi um acontecimento de 1 em 1 milhão. Um funcionário que deveria vender uma ação da J-Com por 610 mil ienes acabou cometendo um erro bizarro e fez o oposto. Ele vendeu 610 mil ações por 1 ien cada. BNF, claro, né? Não desperdiçou a chance e decidiu investir nada mais e nada menos do que 50% de todo o seu patrimônio nessa única jogada, nesse único trade, assumindo um nível de risco absurdo. É verdade que existe um mecanismo anti-volatilidade no mercado japonês, chamado Limit Up e Limit Down, que serve como piso e como teto de quantas ações podem subir ou descer no único dia, até para prevenir, né, que situações como essa tomem proporções gigantescas. Sim, isso protegeu a empresa, mas até certo ponto. O mecanismo anti-volatilidade não foi páreo para a agilidade de BNF. Ele conseguiu comprar 7.100 ações da J-Com. Para resumir a história, depois de muitos meses, a empresa propôs um acordo de recomprar as ações de BNF pelo preço do mercado da manhã seguinte. E acontece que o preço de abertura de mercado no dia seguinte estava muito alto, o que gerou um lucro de $15 milhões num único trade para o Takashi, representando um dos maiores gains já registrados na história para um bedroom trader, um trader de pijama comendo miojo e trabalhando de dentro do seu próprio quarto. BNF ficou famoso, os holofotes da mídia ficaram sobre ele e inclusive recebeu o apelido de Deus do Trade no Japão, ganhando a atenção de até investidores bilionários, como Masayoshi Son. Para colocar em perspectiva para te entender, Masayoshi Son está na lista dos 100 homens mais ricos do mundo, hoje com $32 bilhões de patrimônio pessoal. A sua fortuna vem justamente do mundo dos investimentos. Na época, Masayoshi Son pediu que Takashi trabalhasse para ele administrando o seu dinheiro e fez uma proposta obscena, uma proposta irrecusável no estilo do Poderoso Chefão. Mas o bilionário levou uma portada na cara. Takashi era o cara do pijama, o cara do miojo, o cara que valorizava um estilo de vida leve, sem mídia, sem chefe, vivendo do mercado com privacidade no seu próprio ritmo. Em outras palavras, podemos dizer que Takashi não beijou a mão dos ricos
que escreve os talões de cheque. BNF considerava que trabalhar para grandes empresas, grandes corporações, com toneladas de informações desnecessárias, era uma péssima influência. Ele, inclusive, odiava o ruído de fora do mercado e recusou a oferta do bilionário porque preferiu silenciar os ruídos e voltar para o seu quarto, de pijama, comendo miojo e assistindo animes como sempre fez. Mas, voltando para sua rotina, Takashi mostrou que nem só de ganhos vive o homem, né? Claro. Na crise imobiliária dos Estados Unidos, o investidor comprou ações do Lehman Brothers, tu deve se lembrar, acreditando que as ações do banco passariam por um repique, que o banco conseguiria dar a volta por cima, mas descobriu, queimando muito dinheiro no processo, que a crise imobiliária era catastrófica e tinha muita corrupção de alto nível envolvida. A partir dali, BNF jurou nunca mais investir em ativos americanos na sua vida. Ainda assim, o psicológico do Takashi estava simplesmente muito abalado. E ele começou a duvidar de si mesmo, até que chegou numa grande revelação pessoal e profissional. Takashi percebeu que a sua genialidade não vinha das suas estratégias, como ele achava, mas sim da habilidade de silenciar os ruídos. E isso fez com que a sua autoconfiança ficasse renovada. Takashi entrou a partir dali num buy spring, que é uma verdadeira farra de compra. No mercado japonês ele fez isso comprando mais de 90 ações de diferentes setores com uma postura agressiva, sempre procurando ações em queda livre. O total dos investimentos que ele fez, cara, somavam 64,8 milhões de dólares. O homem não tava para brincadeira não. E com a bolsa japonesa sangrando, não demorou para um pequeno grupo de grandes investidores recomprarem as ações e dar start no verdadeiro rally, elevando os preços da bolsa e de quase todas as posições de BNF. Uma reação assim simplesmente bizarramente lucrativa para ele. Ao final da coisa toda, Takashi teve um lucro de nada mais nada menos do que 12 milhões de dólares. Tá bom, Lawrence, entendi a lógica por trás da estratégia de Takashi. Agora, como é que eu utilizo isso na prática aqui no meu operacional? Perfeito, cara. Tu pergunta, eu respondo, vamos lá. Primeiro tu vai colocar o ativo que tu estiver operando. Tô aqui com azul no gráfico diário. E aí tu vai colocar aqui a média aritmética ou simples, como tá escrito em alguns home brokers. E tu vai colocar ela em 25 períodos, como tá aqui. Simples, porque não existe uma informação oficial se o Takashi utilizava ela exponencial ou simples. Para esse período, eu prefiro simples, então vou deixar ela assim. Fechado? Depois, tu vai vir aqui e colocar um indicador que realmente nos interessa, que é o Kairi Relative Index. Kairi em japonês, que significa desvio, distância. Teremos então este belo cara aqui traçado. Repare que nós temos 4 linhas. Esta e esta. Vou te explicar cada uma delas. Primeiro, começando com o indicador em si, que é essa linha aqui. Essa linha nada mais é do que a distância da média em relação aos preços. Por exemplo, se eu pegar aqui e medir da média até os preços, eu vou ter um percentual ali aproximado de 35%, e tu vai perceber que se eu vir aqui no indicador, eu vou ter exatamente aquele mesmo valor. Ou seja, essa linha mede a distância da média em relação aos preços. Essa linha horizontal aqui, ela é linha zero. Isso significa que se o indicador estiver acima da linha do zero, naturalmente os preços estão acima da média. Se o indicador estiver abaixo da linha do zero, eu vou ter os preços abaixo da média. Mas o que nos interessa de verdade é o quanto os preços se afastaram da média. E para isso a gente vai precisar calibrar o indicador, calibrar essas linhas tracejadas. Isso porque cada ativo tem uma volatilidade. Eu vou fechar todas as informações contigo, vai ficar muito claro o que eu tô falando. Olha só, cara. Primeira coisa, nós vamos calibrar aqui para 25 períodos, como o Takashi fazia. Segundo ponto, são essas duas informações aqui, upper level e lower level. O que é isso, cara? Eu quero que o indicador me mostre o quanto os preços estão se afastando em relação à média. Mas lembra, não um afastamento pequeno, eu quero um afastamento grande. E é aqui que nós vamos utilizar a média da volatilidade do ativo. Lembra que a volatilidade média do azul era de 62%? Então, eu fiz alguns testes aqui e o valor que nós vamos utilizar para colocar aqui no indicador é metade da média da volatilidade histórica. Então, no caso da azul, eu vou colocar 31, metade de 62, e aqui menos 31. Também vou dar uma mudada aqui no indicador para ficar mais bonito. Repara, é assim que nós vamos ficar. Assim que os preços se distanciarem além dos 30% que eu plotei, se eu pegar aqui, ó, eu vou ter exatamente 34%, eu vou ter no indicador ele passando para baixo do nível plotado. Isso significa que ele está muito distante, exageradamente da média, e que, portanto, eu posso esperar um repique justamente como o Takashi fazia e surfar
este movimento de repique por alguns poucos dias, podendo ser 1, 2, 3, 4 dias. Aí tu vai fazer os teus testes, tu vai ver aquilo que funciona melhor e só a partir disso que tu vai passar a operar, combinado? Também funciona para cima, indicador se distanciou além dos 30%, o que a gente pode esperar então é um movimento de correção, um movimento de retorno à média. Em questão de pouquíssimos dias, é realmente pegar alvos muito curtos, sistema de volatilidade. Agora, repara como a volatilidade é uma informação importante. Se eu utilizar os mesmos 31% da Azul em Taesa, por exemplo, cara, o indicador nunca vai chegar lá, porque a Taesa tem uma volatilidade muito menor, como a gente viu ali na faixa dos 12. Então a gente vai precisar fazer esse ajuste para esse ativo. Metade de 12, vou colocar aqui em 6 e menos 6. Agora sim, estou respeitando a volatilidade do ativo e posso operar quando ele ficar esticado. Isso acontece aqui em que o ativo dá algum repique, movimento muito curto, assim como o Takashi fazia, ou aqui em que o ativo não só repica, como acaba inclusive revertendo. Mas em ambos os locais, nós tivemos ali um distanciamento muito forte em relação à média, de acordo com a volatilidade do ativo. Estamos falando aqui de um sistema de volatilidade e, naturalmente, quando o mercado estiver numa tendência muito forte, vai significar que, por mais que ele esteja esticado, ele vai corrigir pouco e vai voltar à sua tendência. Então, stops sempre apostos. E atualmente, a verdade é que o Takashi... Bom, eu não sei como tá o Takashi, porque ninguém sabe. O paradeiro dele é simplesmente desconhecido. Desde 2009, ele ativou o modo caverna e as notícias públicas dos seus investimentos são raríssimas na mídia e também na internet. É tudo muito misterioso. Mas existem especulações indicando que Takashi já bateu a marca de $1 bilhão de patrimônio pessoal, se tornando o primeiro bedroom trader a chegar nesse patamar, esse nível de sucesso financeiro. É até possível descobrir algumas posições do trader quando investigamos o quadro societário de certas empresas e investimentos imobiliários. E justamente através desse meio de investigação, alguns internautas descobriram que Takashi se tornou dono de vários edifícios de Tóquio, virou sócio relevante em várias empresas por meio da compra das suas ações e até mesmo chegou a investir num time de beisebol. É tudo especulação, mas quem duvida de Takashi é louco. A verdade é que existe uma áurea de mistério em tudo que diz respeito ao trader, porque ele prefere assistir anime de pijama e comer miojo do que se entregar à mídia e aos holofotes. Olha, eu acredito que o maior segredo de Takashi não está na sua estratégia, mas sim na mentalidade de ferro que ele tinha. Saber agir com frieza nos momentos de euforia e também de pânico no mercado, pode ter certeza que não é qualquer um. Se tu quer aprender como ter uma mentalidade de ferro similar a ele, eu preparei um conteúdo sobre aquele que é considerado um dos traders mais disciplinados de todos os tempos, Mark Douglas. Nesse conteúdo, eu vou te mostrar como adotar uma mentalidade de altíssima performance para tu nunca mais errar um único trade na tua vida. Parece bom demais para ser verdade, eu sei, é forte. Então clica aqui do lado e veja com teus próprios olhos. Te vejo lá.